Nem sempre eu soube dizer exatamente qual era o meu tipo de jogo. Não que eu não goste de jogos, muito pelo contrário. Mas gostar é diferente de se identificar, é diferente de sentir que aquela obra se conectou com você. Eu confesso que durante muito tempo eu não me senti muito conectado com nada. Não era com jogos de luta, com RPGs, plataforma, corrida. Nada parecia conseguir me atravessar de um jeito especial, que me fizesse sentir vibrando na mesma frequência. Nada até The Witness. Meu primeiro contato com o jogo não foi propriamente jogando. Eu tava vendo um gameplay de um youtuber que eu acompanhava há muito tempo atrás. Ele tava jogando esse jogo novo, sobre desenhar linhas em painéis coloridos. E se eu pudesse descrever a experiência de ver The Witness pela primeira vez, eu com certeza falaria em desconforto, aflição e desespero. Não pelo jogo em si, mas pela agonia que eu tava sentindo ao ver aquele youtuber se atrapalhando e não entendendo como resolver mesmo os puzzles mais simples e fáceis. A vontade que eu tinha era de conseguir de algum jeito atravessar a tela do computador e chegar no jogo para fazer direito. Então eu comprei. E de repente tudo se encaixou. A sensação que eu tive foi como se eu tivesse jogado The Witness durante a minha vida toda. Tudo era muito natural, fluido. Com certeza desafiador, mas não de um jeito frustrante. Certamente existiam momentos em que eu ficava perdido, empacado em algum puzzle, mas quando eu entrava no ritmo, eu me sentia como se fosse a pessoa mais inteligente do mundo. E além dos puzzles, o jogo era diferente de tudo que estava sendo lançado naquela época. Nenhum senso de urgência, nenhuma bússola, nenhum NPC. Somente você, explorando no seu passo aquela ilha enorme cheia de mistérios. De algum modo, para mim, esse jogo era mais que um jogo. Parecia que ele estava querendo me passar alguma mensagem mais profunda sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre padrões, sobre resiliência. Uma mensagem importante, que na época parecia grande demais porque eu conseguia entender e somente podia contemplar. Isso até eu ver quem era o Jonathan Blow. Em 2008, Jonathan Blow lançou o jogo independente Braid. Mas antes de falar sobre o jogo em si, é importante contextualizar isso um pouco melhor. Falar sobre jogos indie hoje é algo muito diferente de falar sobre o mesmo assunto em 2008. Se hoje temos o gênero indie já convencionado, com muitos jogos conhecidos e de sucesso, como o incrível Balatro, que concorreu até melhor jogo do ano em 2024 no The Game Awards, em 2008 o indie não estava assim tão estabelecido no mainstream. Não que não existissem outros jogos independentes antes dele, como Cave Story de 2004. Existe, aliás, um evento, o Independent Games Festival, que faz parte da tradicional GDC, Game Developers Conference, e premia desde 1999 jogos independentes. No entanto, apesar de existirem, eles ainda eram algo muito de nicho, cujo sucesso ainda não parecia demonstrar a capacidade deles de furar a bolha e se estabelecerem com força no mercado de jogos. Bolha que foi furada, na minha opinião, principalmente pelo impacto que teve o lançamento de Braid. O jogo é um plataforma e puzzle sobre Tim, um homem em busca de sua princesa raptada por um monstro, em uma clara referência aos jogos clássicos do Super Mario e ao mesmo tempo uma clara tentativa de subversão dele. O visual era um dos pontos de destaque, com cenários e personagens pintados, produzido pelo artista David Hellman, que tornam um jogo etéreo, como se passasse dentro de um sonho. A grande gimmick do jogo se apresenta na habilidade de manipular o tempo de várias maneiras. Com isso, você não somente volta atrás em erros, mas também usa a mecânica para resolver diversos puzzles e coletar as peças de quebra-cabeça espalhadas pelas fases. No entanto, o que faz de Braid o jogo que ele é, não é nem o visual nem a mecânica, pelo menos não isolados.
O importante é como todos esses elementos em conjunto se unem não só para contar uma história de separação, de frustração, arrependimento, mas para fazer você experienciar essas sensações, mesmo que por meio de associações e metáforas. E apesar do jogo ter sido muito aclamado na época e por isso abrir tantas oportunidades para jogos indie, parecia que as pessoas não estavam conseguindo captar o que o jogo tinha para oferecer além do que ele mostrava na superfície. Ou pelo menos é a impressão que Jonathan Blow expressou no documentário Indie Game The Movie. There's a hope that people are going to understand, the things that you did, and that you'll have some line of communication with your audience and things like that. And some of the most demoralizing things were actually positive reviews of the game. The game would come out and people would say, oh, this game's great, 9 out of 10 or 10 out of 10. And they'd say what's good about the game. And in many cases, it would be just a very surface understanding of the game that didn't even see what I thought was most special about it. Not that many people understood. O documentário, aliás, na minha opinião, também contribuiu muito para a imagem e carreira de Blow. Lançado em 2012 e produzido por um estúdio canadense, o documentário foca no desenvolvimento de 2 grandes jogos indie. Super Meat Boy, criado por Edmund Macmillan e Tommy Refenes, e Fez, criado por Phil Fish. E também tem a presença do Jonathan Blow, um sucesso posterior de Braid. A verdade é que Blow é, de algum modo, um personagem secundário na obra. Apesar dele aparecer, as pessoas que possuem um arco narrativo que passam por algo significativo durante o documentário são Macmillan, Refenes e Fish. O longa mostra suas inseguranças, seus traumas, suas vulnerabilidades enquanto estão lutando para conseguir publicar seus jogos. Não apesar disso, mas exatamente por isso, Jonathan, em comparação, tem uma imagem de alguém equilibrado, comedido, elevado, quase como se o documentário quisesse mostrar nele e em Braid o possível sucesso que Fez e Super Meat Boy poderiam alcançar, não só financeiramente, mas como crescimento pessoal para os desenvolvedores. Os elementos visuais, a escolha das imagens, das falas, acentuam essa diferença entre eles, comparando o local de trabalho sóbrio e asséptico de Blow, sua fala calma, quase estoica, com as paredes coloridas, as risadas, os gritos de frustração dos outros desenvolvedores. Como era de se esperar, com a fama também surgiu muita expectativa para o próximo lançamento deles. Que jogo seria? Quanto tempo irão levar? Vai conseguir superar o sucesso do antecessor? Edmund lançou um outro grande jogo de sucesso, The Binding of Isaac. Fish estava trabalhando em uma continuação de Fez, mas se envolveu em polêmicas e aparentemente abandonou a indústria de jogos. Em 2016, 8 anos depois de Braid, Jonathan Blow lançou The Witness. The Witness é um jogo que, contraditoriamente, é ao mesmo tempo muito simples e muito complexo. Simples no sentido de que a mecânica principal é facilmente entendida e assimilada pelo jogador nos primeiros minutos de jogo. Cada painel colorido é um puzzle que precisa ser resolvido desenhando uma linha por cima do padrão em grade, e isso é basicamente o que você vai fazer durante todo o jogo. Simples em relação à história e narrativa. Você surge em uma ilha vazia cheia de puzzles e saber ou não o que está acontecendo, quem é você, o que é aquele lugar, não possui nenhum impacto na sua capacidade de avançar no jogo. Simples em relação a escolhas. Não existe um caminho certo ou errado. Explore a ilha no seu passo e tempo da maneira que achar melhor. Em contrapartida, ele é complexo de muitas maneiras também. Apesar da premissa ser muito simples, as diferentes regras vão se acumulando e se juntando, de tal maneira que, mesmo entendendo o que elas significam e como funcionam, alguns puzzles se tornam extremamente desafiadores. A história pode não ser essencial para conseguir navegar pelo jogo, mas não é como se ele não tivesse significado ou história nenhuma. A todo momento, a obra tenta dar pistas difusas e confusas sobre o que está acontecendo e sobre o que o jogo realmente é, seja pelo ambiente, por estátuas espalhadas pela ilha ou por gravações escondidas com citações famosas diversas. E como eu disse anteriormente, esses foram alguns aspectos que me conectaram ao jogo. Eu não lembro agora exatamente como cheguei nisso, talvez tenha sido em um site de notícia ou em uma conversa com amigos, mas de algum modo esse tweet chegou até mim. Eu sei com certeza que pela minha vida eu percebi mulheres sendo drasticamente menos interessadas em programação que homens. E eu acho que esse interesse leva à prática e a prática aprimora habilidades. A esquerda afirma que 100% dessa diferença de interesse é devido a causas sociais, mas eu estou cético da afirmação que implica que biologia não afeta nada mentalmente, o que sabemos ser falso em outros aspectos, né?
E esse foi o começo do fim da minha relação com The Witness. É bem possível que você possa estar se perguntando o motivo. Por que essa ou qualquer manifestação do desenvolvedor do jogo deveria afetar a conexão que eu estava sentindo por ele? O jogo não continua o mesmo? Por que deixar isso influenciar e atrapalhar algo de que eu estava gostando verdadeiramente? Eu vou explicar. Primeiro, o que esse tweet está dizendo? Blow se utiliza de evidências empíricas, das próprias experiências dele e do que ele observou na sua vida, para defender que existe a possibilidade de mulheres se interessarem menos por programação por causa de fatores biológicos e não sociais. O meu problema com a afirmação é o quanto ela cheira a determinismo biológico. A ideia de que o seu corpo, seus genes vão determinar e limitar o seu comportamento. Isso implica que não é possível ou não vale a pena lutar contra certas circunstâncias, que já foram decididas e determinadas por quem você é biologicamente. Sabe quais movimentos também acreditam nessa determinação biológica? A eugenia, por exemplo. A ideia de que existem genes de maior qualidade, arianos, e de menor qualidade, não arianos, e que a sociedade deveria ter como objetivo alcançar a melhoria e pureza da raça humana. Outro movimento é o racismo biológico, que justifica a diferença de status, acesso a riquezas, saúde, capacidade intelectual, com a ideia de que humanos são divididos entre raças mais e menos evoluídas. Mais recentemente, os movimentos anti-trans consideram que o gênero é determinado somente por fatores biológicos, e desse modo não existem pessoas trans, não binárias ou qualquer outra possibilidade em um espectro. E eu não estou afirmando ou acusando com isso que o Jonathan Blow acredita em qualquer uma dessas coisas, mas me levanta um alerta na minha cabeça, de que não é o tipo de comentário que eu costumo ou quero ouvir de pessoas que eu respeito e admiro. Infelizmente as mensagens foram apagadas, então não é possível ver o contexto inteiro, mas por esse outro tweet, dá a entender que a discussão estava relacionada a aumentar a quantidade de mulheres no ramo. Não tenho intenção de desencorajar, mas veja bem, todo mundo concorda que neste momento, nos Estados Unidos, em 2017, mulheres parecem ter menos interesse em serem programadoras. Esse é o ponto, não existe uma proporção 50-50 de candidatos para empresas, ou pessoas em ciência computacional. Isso coloca uma outra camada de problema na discussão, porque não é somente uma afirmação sobre uma crença, mas um argumento reacionário à tentativa de incluir mais mulheres na programação. Sendo ele, principalmente na época, uma figura conhecida e respeitada no meio, postar esse tipo de pensamento em uma rede social é algo que realmente pode ter um impacto negativo e alimentar argumentos de pessoas que não querem que avanços aconteçam. Eu poderia trazer aqui uma grande pesquisa para tentar refutar o determinismo biológico, contestar a ideia de que mulheres não se interessam por programação e convencer você de que Blow estava errado com os argumentos dele. Mas por incrível que pareça, isso não é importante para o que eu quero dizer com esse vídeo. Quer dizer, não se engane, ele estava errado, muito errado. Eu espero realmente que você concorde comigo. Mas para a discussão que eu quero ter, o importante é que você saiba que, para mim, ele estava errado. Mais tarde, em 2021, durante a pandemia, Jonathan Blow apareceu novamente na minha tela, insinuando que o vírus da Covid-19 foi criado em laboratório, que a imunização era um tratamento experimental e que estavam escondendo os efeitos colaterais da vacina. E novamente, o importante para o que eu quero discutir é você saber que a minha opinião é de que ele estava errado quanto a isso também. Então surgem as dúvidas. Mesmo eu acreditando que ele estava errado em relação a essas questões, mesmo ele tendo atitudes que eu fortemente repudio, isso deveria afetar as suas obras? Deveria afetar como eu me sinto por elas? Eu entendo de onde vêm essas dúvidas, mas não é uma linha de questionamento válida para essa situação porque eu não decidi mudar a minha opinião e meu sentimento sobre o jogo. Não foi o resultado de uma lista de prós e contras. Essa mudança simplesmente aconteceu. Então talvez a pergunta certa nessa situação seria: por que a minha opinião e meu sentimento sobre o jogo mudou? Não sei se você sabe o que significa o termo morte do autor. E antes de qualquer coisa, ele não está relacionado de nenhuma maneira a promover a violência ou desejar que o autor realmente morra. Para quem não é dos estudos de mídia, dos livros, ou fãs da Lindsay Ellis, Morte do Autor é o nome de um ensaio escrito em 1968 pelo filósofo francês Roland Barthes, que apresenta a ideia de que uma obra não deve ser interpretada com base na intenção do autor ao criá-la. A morte simbólica seria, na realidade, uma separação do autor e de sua obra, que estaria livre para ser consumida e descoberta pelo leitor como uma mensagem e não como uma charada que possui uma resposta certa ou errada,
com base no que seu criador realmente quis dizer com aquilo. O nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do autor. Quando encaramos uma obra e seu significado totalmente e exclusivamente como responsabilidade do autor, também abrimos mão do nosso papel como leitores, da nossa criatividade, nosso senso crítico, nossa imaginação. Ainda seria prazeroso e gratificante consumir um texto assim, sabendo que nada do que você tirar dele vale alguma coisa se não estiver em concordância com a intenção do autor? No entanto, enquanto em 1968 o ensaio tinha como objetivo se contrapor a uma crítica literária focada majoritariamente no autor, hoje pessoas tentam utilizar esse mesmo conceito com um objetivo um pouco diferente. O que fazer quando eu descubro que o autor da obra que eu gosto é uma pessoa ruim? E acho que é impossível de falar sobre isso sem falar sobre a J.K. Rowling. Autora britânica dos livros da série Harry Potter, uma das histórias de fantasia mais famosas do mundo, que foi traduzida para mais de 80 idiomas diferentes e encantou crianças, jovens e adultos, ela hoje também é conhecida por ser uma voz proeminente contra pessoas trans no Reino Unido e no mundo todo. Essa revelação foi um grande baque para toda uma geração de pessoas adultas que cresceram com Harry Potter e cujos livros e história foram extremamente importantes e formativos para elas. De repente, pessoas trans, LGBT+, e aliadas, fãs da série tiveram que responder perguntas difíceis, como: o que isso significa para mim e para a relação que eu tenho com Harry Potter? Eu preciso abandonar algo que eu gosto porque não concordo com a autora? Eu estou indo contra meus princípios se eu continuar consumindo esses textos? O que é o certo a se fazer? E nesse momento, o conceito de morte de autor parece ajudar a conciliar essa situação difícil. Se eu considero que o autor morre no momento que o leitor entra em contato com o texto, isso quer dizer que eu posso continuar consumindo Harry Potter sem sentir que estou indo contra os meus princípios. Certo? Certo? Existe uma citação que é atribuída ao trompetista e compositor americano Miles Davis, que diz: "Não é sobre as notas que você toca, e sim sobre as notas que você não toca." Apesar de eu não conseguir encontrar uma fonte para essa citação, ela parece representar a filosofia de Davis para a música e jazz, no sentido de que a ausência de algo esperado também é uma informação, e que a perfeição vai no caminho inverso da espontaneidade e da expressão em si. Part of it is about not trying to be professional. Like, a lot of people come into indie games trying to be like a big company. What those game companies do is create highly polished things that serve as large of an audience as possible. The way that you do that is by filing off all the bumps on something. If there's a sharp corner, you make sure that's not going to hurt anybody if they bump into it or whatever. That creation of this highly glossy commercial product is the opposite of making something personal. E é isso um pouco do que eu sentia jogando The Witness. Apesar de eu gostar do que o jogo era e do que ele dizia, o que ele não era e não dizia era o que tornava ele tão grandioso e importante. O que não está no jogo vira lacunas com potencial infinito, que a gente preenche das mais diferentes formas, com nossas experiências, com o contexto do momento que a gente vive, com nossas expectativas, e ficamos com a dúvida do motivo dessas escolhas pelo autor. Por que esse desenvolvedor decidiu deixar essas lacunas e o que ele quis transmitir desse modo indireto e subjetivo? Esse potencial, admito, estava diretamente ligado à imagem que eu tinha do Jonathan Blow na época. Tudo indicava para minha mente jovem que ele era uma pessoa ímpar na indústria, que tinha algo que ninguém mais estava trazendo, que criava jogos com muita sabedoria essa que eu tinha a sorte de entrar em contato através de seus jogos. Mas a verdade é que eu não conhecia muito sobre Blow. O que eu sabia estava muito relacionado com a imagem dele no Indie Game The Movie, e o resto eram minhas próprias expectativas, o que eu projetava em cima dele do que eu queria que ele fosse e representasse. Por mais que eu não ache que a real intenção de Jonathan Blow ao criar The Witness deveria definir ou validar o que eu acho do jogo, é inegável que ele, ou pelo menos o Blow que eu criei na minha cabeça, não só influenciou minha percepção sobre o jogo, mas se tornou parte do jogo, preenchendo essas lacunas e dando significados diferentes para o que não estava sendo dito. Quando a imagem que eu tenho sobre o Jonathan Blow mudou, não foi só minha percepção do jogo que mudou, o próprio jogo mudou. Os silêncios, as lacunas, as notas que não foram tocadas, que antes pareciam sinais de sabedoria, de algo importante que eu não estava conseguindo entender, de repente se tornaram uma evidência de prepotência e autoconfiança exagerada. Um pequeno jogo paródia de The Witness, chamado The Looker, foi lançado em 2022 pelo Subcreation Studio, e é, na minha opinião, uma crítica ácida à falsa profundidade do jogo e de sua mensagem.
Through many births, I have wandered on and on, searching for, but never finding, better deal than 0% APR on certified pre-owned vehicles. For trucks tougher than a drunk Marine, come to Mike's Pre-Owned, where we do the things that get things done. Houveram outros momentos em que aconteceu algo parecido comigo depois disso. Um deles foi com o Game Maker's Toolkit. O famoso canal do YouTube, criado pelo britânico Mark Brown, publica vídeos sobre diversos aspectos de game design, de forma simples e didática. Eu costumava acompanhar bastante os vídeos dele, pelo meu próprio interesse em jogos e como eles são criados, e sempre senti muita confiança no conteúdo, que parecia realmente ser muito bem pensado, se afastando dos achismos do senso comum que aparecem muito quando se fala sobre o assunto. Até que Brown decidiu experimentar um tipo novo de conteúdo. Ao invés de falar sobre jogos, ele iria fazer seu próprio jogo e registrar a jornada, os acertos e os erros. A princípio, uma ótima ideia que está ainda muito relacionada com o objetivo do canal. O problema é que Mark Brown não é um bom desenvolvedor de jogos. Vendo os vídeos e acompanhando cada decisão que ele ia tomando, cada vez mais a imagem que eu tinha dele, de um especialista que sabia muito do que estava falando, foi desmoronando. A série colocou todas as inseguranças e vulnerabilidades dele na superfície, e apesar disso não ser necessariamente negativo, afetou muito a confiança que eu tinha no que ele estava falando e nos vídeos dele. A verdade é que quanto mais eu penso, mais eu percebo que a obra e o autor possuem uma relação profunda, e eu não sei se existe um modo de escapar disso. Nenhuma obra existe sem um autor. Nenhuma obra é autossuficiente e independente do contexto. Mesmo que você não saiba quem criou aquela obra, não existe um lugar vazio na sua cabeça onde deveria estar a imagem do autor dela. Nós preenchemos esse espaço com algo mesmo inconscientemente, mesmo que seja pouco, e esse algo influencia nossa interpretação e compreensão. Ano passado, por exemplo, uma amiga me recomendou o livro Puro, da Nara Vidal. A obra, sem dar muitos spoilers, conta a história de uma cidade mineira dos anos 30, marcada por uma tensão racial latente. Lendo o livro, que traz uma caracterização muito forte de pessoas pretas da época, naturalmente veio a imagem de uma autora negra na cabeça, considerando como tem sido mais comum ver autores negros pautando a raça na literatura, como o Torturado de Tamar Vieira Jr. Descobrir depois que Nara Vidal, a autora, é uma mulher branca, não me fez necessariamente gostar mais ou menos do livro, mas com certeza mudou a obra e o modo como eu a percebi. Para mim, a impossibilidade de matar um autor está nisso. Tentar separar o autor da obra é tentar tirar dela partes importantes que não podem ser facilmente substituídas. Tentar ignorar quem o Jonathan Blow se tornou para mim no final e voltar a gostar de The Witness do mesmo jeito que eu gostava anteriormente, não significa somente tentar esquecer e ignorar quem é o autor, mas tentar manter viva a imagem de uma pessoa que não existe mais. E esse malabarismo mental para tentar conciliar a minha vontade de ter um jogo com o qual eu me sinto conectado e a minha integridade frente a opiniões erradas das quais eu discordo totalmente, diz mais sobre mim do que sobre o autor ou a obra. E Jonathan Blow vive mais um dia para falar besteira na internet.